Conforme a gente já tem um encontro marcado aqui toda quarta-feira. Você sabe muito bem disso, né? Aqui na Rede Relâmpago você não fica sem informação, ainda mais em relação aos esportes. E olha só, gente, tá rolando a Olimpíada. O que são os Jogos Olímpicos? É o maior evento esportivo do mundo. E o Relâmpago dos Esportes, claro, não pode ficar de fora disso. A bola está comigo, a bola está com você, a bola está com você aí em casa. Vou jogar a bola para você e a gente vai ficar aqui sabendo as maiores notícias do Brasil e do mundo em relação aos esportes. Sejam bem-vindos à Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Vamos saber um pouquinho sobre as notícias do esporte no Brasil e no mundo. Vamos começar aqui, a galera do Rio de Janeiro quer saber um pouquinho sobre o Flamengo, né? O Flamengo enfrenta amanhã o ABC de Natal pela Copa do Brasil, mas o Middlesbrough da Inglaterra se adiantou na negociação para contratar o Rodrigo Muniz. Isso aí, Rodrigo Muniz. O clube inglês formalizou essa semana uma oferta para comprar o atacante do Flamengo de forma definitiva. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo GE. A diretoria rubro-negra gostou dos valores ainda mantidos em sigilo, mas se animou, principalmente com o modelo do negócio proposto, que prevê direito a um percentual considerável de uma futura venda. Então tá aí, o Rodrigo Muniz, grande centroavante do Flamengo, apareceu aí esse ano, né, na equipe rubro-negra, pode fechar com o Middlesbrough da Inglaterra. Notícias do Fluminense. O Fluminense e o Internacional chegaram a um acordo para o empréstimo de Nonato na última terça-feira, ontem. As diretorias acertaram detalhes finais da transferência, como, por exemplo, o valor da transação, e o GE apurou com fontes ligadas aos clubes que o tricolor pagará ao Inter R$500 mil em 10 meses pelo volante de 23 anos. No entanto, foi fixada uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos do volante por $2,5 milhões, cerca de 12 milhões e 800 mil reais na cotação atual. Olha aí, 12 milhões e 800 mil, quase 13 milhões de reais pela cotação atual. Em caso do Inter receber uma proposta pelo jogador durante o período de empréstimo, o Fluminense terá o direito de cobrir a oferta. Então quase tudo pronto aí entre Nonato vestir a camisa do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Pessoal, Brasileirão Série A, você sabe como é que está o negócio? Você sabe como é que está? Está bem disputado. Pois é. Ainda líder a equipe do Palmeiras, né? Mas só que não quer dizer que vai ser campeão, não quer dizer que está tudo certo, não. Olha aí, o Palmeiras é o líder com 31 pontos, depois vem o Atlético Mineiro com 28, o Fortaleza vem depois com 27 e fecha a quarta posição, G4, o Bragantino com 24 pontos. Logo depois vem o Atlético Paranaense com 23, o Flamengo com 21, fecham aí o G6, né, que seriam os classificados para a Libertadores. Na zona de rebaixamento estão São Paulo com 11 pontos, América Mineiro com 10, Grêmio com 7 e a Chapecoense que apenas tem 4 pontos ganhos. Vamos lá, Chape, vamos lá, Chape. Frio e neve na Grande Vacaria, segundo o Michael Benetton. Beijo pro Michael Benetton, tá mandando essas fotos lindas que a gente está ornamentando aí a Rede Relâmpago, né? E esses vídeos sensacionais também. Parabéns ao Samir Goulart também. Mandou, olha o vídeo belíssimo do Samir, parabéns Samir, excelente filmagem lá no centro de Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde está agora, segundo o Michael Benetton, 3 graus negativos nesse momento. Tá frio lá, hein? Tá bem frio. Vamos dar uma olhadinha aqui nas notícias do Vasco da Gama, que acabou de perder, né? Copa do Brasil, acabou agora há pouco. São Paulo 2, Vasco 0, jogo de ida, Copa do Brasil, oitavas de final. Vai ficar difícil para o Vasco reverter essa situação, vai ter que lutar bem, o Lisca doido lá. Bom, a outra notícia do Vasco é que o Vasco pode trazer reforços para a sequência da temporada. No entanto, os Cruz Maltinos também podem perder um jogador do elenco nessa janela de transferências. A imprensa paulista passou a veicular que a Red Bull Bragantino, estaria interessado na contratação do volante Andrei, de 23 anos. Ele tem um contrato somente até o fim de 2021 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pois é, o atleta já falou que não tem pressa na renovação não, e vem sendo discutida de forma muito lenta com a diretoria. Isso porque todo o planejamento vascaíno depende do retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco negou qualquer tipo de negociação envolvendo Andrei nesse momento. O jogador vinha sendo titular nos últimos jogos, mas sofreu uma lesão que o tirou da rodada passada, na estreia do Lisca. No início da temporada, o volante chegou a ter o nome cogitado no Santos, mas não houve nenhuma negociação em torno do nome do jogador.
Notícias do Botafogo em jogo atrasado pela sexta rodada da Série B, né, disputada ontem. O Botafogo venceu o CSA por 2-0 na noite de ontem, né, como eu já tinha dito. Em uma partida muito truncada e disputada no meio-campo, o Alvinegro esteve ligado durante todo o tempo e conseguiu os gols com 2 passes de Rafael Navarro. O primeiro para Marco Antônio aos 42 do primeiro tempo e o segundo para Diego Gonçalves aos 7 do segundo. Com o trunfo do Nilton Santos, o Fogão chega aos 19 pontos e ultrapassa justamente o CSA na tabela. Agora ocupa a 11ª colocação. O resultado positivo foi o segundo seguido nas 2 partidas desde a chegada de Anderson Moreira, que foi expulso na estreia contra o Confiança e por isso não ficou no banco. O time alagoano segue com 18 pontos e cai para a 12ª posição. Posições essas, aliás, que você vai ver agora aqui no Relâmpago nos Esportes. A gente traz atualizada a tabela da Série B. Vamos lá. Em primeiro lugar segue o Timbu, né? o time pernambucano, o Náutico. Clube Náutico Capibaribe, 30 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o Curitiba com 25, também o Avaí com 25, só que o Curitiba leva vantagem no saldo de gols. O CRB vem em quarto, fecha o Z4, que estariam os 4 classificados para a primeira divisão, o CRB com 24 pontos. Na quinta posição temos o Goiás com 23 e o Guarani também com 23. Em sétimo, o Vasco com 22. O Botafogo ocupa a 11ª posição com 19 pontos. Na zona de rebaixamento nós temos a Ponte Preta com 12 pontos, o Londrina também com 12, o Cruzeiro com 12 também, o Catite com 12, olha lá, Vitória em 15º com 12, Brasil de Pelotas tem 12, a Ponte Preta tem 12, depois vem o Londrina com 12, Cruzeiro com 12 e o Confiança é o Lanterninha com 10 pontos ganhos. Essa é a Série B. Vamos saber agora do futebol paulista, olha aí. Depois de Jorge, o Palmeiras está perto de anunciar a contratação do uruguaio Piquerez, do Peñarol. Prestes a ter mais 2 jogadores à disposição na lateral esquerda, o clube abriu conversas para emprestar Esteves. Formado nas categorias de base do Verdão, o atleta está na mira do Colorado Rapids, time da MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, como publicou internamente o jornalista Jorge Nicola. A negociação entre as diretorias ainda não está sacramentada. Aos 21 anos de idade, Esteves tem 27 partidas pelo profissional do Verdão e 1 gol. Seu contrato é válido até o fim de 2024. Na Copa América, ele foi chamado por Tite para completar os treinos da seleção brasileira. Espero que tenha sorte aí, algum clube queira o Esteves, né? Já que o Palmeiras tem contratado jogadores para a posição. Com a atuação brilhante de Lucas Braga, o Santos goleou o Juazeirense hoje por 4-0 na Vila Belmiro, o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Madison, Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sanches marcaram para o Peixe. A equipe paulista teve muita dificuldade para furar a defesa dos baianos, que jogaram fechados e não deram grandes brechas. O time de Diniz exagerou nos cruzamentos e sofreu com a falta de referência na área. A partida só melhorou para o alvinegro praiano após o gol do Braga, que abriu o placar. Com o resultado, o Peixe pode empatar ou até perder por 3-0. A definição ocorrerá na próxima quinta-feira no estádio Adalto Moraes, no dia às 19h15 de Brasília, horário de Brasília, em Juazeiro, na Bahia. Bom, o Juazeirense vai ter uma difícil empreitada aí contra a equipe do Santos na partida de volta. Vamos ver o que vai dar. O vídeo de bastidores publicado pela Flá TV, no canal do Flamengo no YouTube, flagrou uma conversa descontraída entre o zagueiro Miranda do São Paulo, Gabigol e Diego, do time carioca, antes da partida entre as duas equipes do Maracanã no último domingo. Ao cumprimentar os rivais, o Miranda brincou: "Não quiseram me trazer, agora vamos jogar contra", diz o zagueiro. E Miranda foi companheiro de Diego no Atlético de Madrid e de Gabigol na Inter de Milão, vale lembrar isso. O Flamengo demonstrou interesse em Miranda no início do ano, quando o zagueiro chegou a deixar a China, mas assim como no Curitiba também, onde o zagueiro surgiu. O São Paulo, porém, era tido como prioridade do jogador, que se tornou ídolo do clube no fim dos anos 2000. Ele voltou ao Morumbi em março, acabou escolhendo o São Paulo para retornar aí ao Brasil. Notícias do Corinthians. Poucos esperavam uma postura tão agressiva do Corinthians no mercado, mas Duílio está incansável e pretende anunciar ainda mais reforços.
Renato Augusto e Juliano foram contratados e darão um up no meio-campo de Silvinho, que espera receber, além disso também, jogadores de ataque, onde o Roger Guedes, ex-jogador do Palmeiras, é aguardado. Mano Menezes, o ex-treinador do Timão, atualmente está no Al Nassr da Arábia Saudita, que está também na disputa pelo Roger Guedes. É um antigo desejo dos clubes do Oriente Médio e, conforme publicado pelo jornalista Carlos Cereto, o Timão pode ser atravessado. Roger, aliás, ainda aguarda sua decisão lá pela China. Olha aí, Mano Menezes e o Corinthians, guerra de braço para poder saber quem leva o Roger Guedes. Bom centroavante, bom jogador. Aliás, ele não é centroavante, ele é jogador mais de ponta, mas ele é goleador, ele faz muitos gols. Lembro dele no Atlético Mineiro, arrebentou no Atlético também. Bom, vamos dar uma repassada nos placares da Copa do Brasil, né, pessoal? Já está nas oitavas de final, Copa do Brasil, vai muito bem, obrigado. O São Paulo venceu o Vasco por 2-0, o Criciúma venceu o Fluminense por 2-1, o Vitória da Bahia tomou de 3-0 do Grêmio, ô Vitória. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1, o Atlético Mineiro venceu o Bahia por 2-0 e o Santos aplicou uma goleada no Juazeirense por 4-0. Ainda tem jogo das oitavas, tem 2 partidinhas, hein? Amanhã, às 4h30 da tarde, tem Fortaleza e CRB e às 20 horas, 8 da noite, tem Flamengo e ABC de Natal. Esses são jogos de ida da Copa do Brasil, é o mata-mata da Copa do Brasil. Notícias da Libertadores, a final da atual Copa Libertadores vai ser em Montevidéu, tá? O jogo final. É um jogo só, disputado em um local e esse local já está definido. Montevidéu, no Uruguai. E vai ser no dia 27 de novembro, uma semana após o que foi planejado inicialmente, como informou a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, nessa terça-feira. Então, a final será 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Vamos torcer para que tenham brasileiros por lá. Falando ainda de Libertadores, a um dia após a Prefeitura de Belo Horizonte liberar a presença de público nos estádios, o Atlético Mineiro anunciou a criação de uma comissão para viabilizar a presença de 16 mil torcedores no Mineirão, na partida contra o River Plate no próximo dia 18, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Os 16 mil torcedores correspondem a 30% da capacidade do Mineirão, porcentagem liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não permite a presença de público nos estádios, por isso a medida só é válida para competições organizadas pela Conmebol. Falando de Taça Libertadores, é claro que a gente tem aqui a tabela atualizada para que você possa também se atualizar por aí se você não tiver muito ligado. Pois bem, só tem uma partida das oitavas de final a ser disputada, né? Você sabe que o filho, infelizmente filho do técnico Arce, aquele que foi lateral direito, né, do Grêmio, do Palmeiras, enfim, na década de 90, ele acabou tendo um acidente automobilístico e faleceu. Então o que aconteceu? O Arce, o filho dele faleceu, enfim, a Conmebol achou por fim adiar o jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, que seria disputado na semana passada, foi para o dia 3/8. Então é a única partida que ainda resta. O Fluminense venceu o primeiro jogo lá no Paraguai por 2-0 e leva essa vantagem aqui para o jogo do Maracanã. As outras partidas já ocorreram e já tem classificados. O Olímpia do Paraguai enfrenta o Flamengo no dia 11/8. No mesmo dia, o River Plate enfrenta o Atlético Mineiro no Monumental de Núñez, na Argentina. Um dia antes, na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Morumbi. E aí nós temos ainda a definição: Fluminense ou Cerro Porteño contra o Barcelona de Guayaquil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, são 8 as equipes, né? E nós temos 4 brasileiros aí: Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, e pode vir o 5º brasileiro. Dos 8 das quartas de final, o 5º brasileiro pode ser o Fluminense. O Fluminense pode ser o 5º brasileiro, né? Até agora nós temos aí metade aí da cota, vamos dizer assim, né? Argentino só temos o River Plate, né? Temos o equatoriano Barcelona de Guayaquil e temos o paraguaio Olímpia. Não temos uruguaios, né? Afinal vai ser disputada lá em Montevidéu e não tem uruguaio. Futebol feminino, vamos entrar nas Olimpíadas aí, já chegamos às quartas de final, Rainha Marta vai tentando aí essa medalha olímpica junto com a equipe toda do Brasil, maravilhosa, Debinha, olha aí a galera toda, eu tô sentindo fé, hein?
Estou botando fé nessa equipe feminina de futebol. Bom, as quartas de final estão definidas, tá, gente? Grã-Bretanha e Austrália, Suécia e Japão, Holanda e Estados Unidos, Canadá e Brasil. O Brasil joga, aliás, na sexta-feira, 5 da manhã, horário de Brasília. Sexta-feira, 5 da manhã, então, marcado para que o Brasil possa vencer e possa garantir vaga nas semifinais. E aí fica a grande chance, né, de ter medalha. É bacana. No futebol masculino, nós temos já definidos também as quartas de final. Os argentinos foram embora. Tchau, tchau. Bom, temos Coreia do Sul e México, Brasil e Egito, Japão e Nova Zelândia, Espanha e Costa do Marfim. O jogo do Brasil contra o Egito vai ser no sábado, às 7 da manhã, em Saitama. Então, também pega aí a agenda e já coloca direitinho, agendadinho, né? Pessoal, o nome, a bandeira, a camisa. Do outro lado, a imagem até podia ser diferente, né? Mas em uma noite que deu pouco certo, o Brasil voltou a ser presa fácil para a Rússia, ou Comitê Olímpico Russo, no vôlei masculino. Assim como na Liga das Nações aconteceu há pouco mais de um mês, a seleção brasileira de vôlei masculino não conseguiu fazer frente ao forte jogo de força dos rivais. Foi rápido e fácil, 3-0, o Comitê Olímpico Russo foi lá e venceu. Parciais 25-22, 25-20 e 25-20. Os atuais campeões sofreram a primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, seguinte, agora é esperar. O Brasil soma 2 vitórias e 5 pontos na chave B. A Rússia lidera com folga invicta. Derrota da noite dessa quarta-feira empurra o Brasil para o 3º lugar do grupo, agora atrás dos Estados Unidos. Os 4 melhores se classificam para as quartas de final das Olimpíadas de Tóquio. Vamos torcer para que o time de Renan Dalzotto possa dar show e possa voltar às vitórias, né? Essa derrota aí deixou o pessoal meio para baixo. Por quê? No último jogo contra a Argentina já foi aquilo tudo, né? Nós perdíamos por 2-0, 2 sets a 0, e no terceiro set vencemos, quarto set vencemos, e o quinto set vencemos, conseguimos virar para 3-2. E agora perdemos por 3-0, enfim. Bom, ao contrário, a seleção feminina de vôlei vai bem, obrigado, e entra na quadra nessa quinta-feira, daqui a poucos minutos é quinta-feira, às 7h40 da manhã, horário de Brasília, vai jogar contra o Japão pelo Grupo A. O Brasil venceu os 2 últimos confrontos disputados, primeiro contra a Coreia do Sul por 3-0 e o segundo sobre a República Dominicana por 3-2. Então hoje, 7h40 da manhã, tem Brasil e Japão pelas Olimpíadas, pelo vôlei feminino. E para você que quer saber um pouquinho mais da agenda, deixa eu atualizar aqui para poder deixar você bem informado em relação à agenda das Olimpíadas. Vamos lá. Hoje ainda tem coisas? Ainda tem disputa? Vamos dar uma olhada. Atenção, está carregando aqui. Vamos lá. Ah, sim, olha aí, ó. No handball, a Espanha está enfrentando o Brasil no handball feminino, tá? Fase de grupos, 3ª rodada. A Espanha está enfrentando o Brasil. Handball feminino. Estão jogando agora. Bom, vamos ver aqui o que tem mais. Só o handball? Só o handball? Eu acho que só o handball, gente. Isso aí, só o handball. Hoje o dia não foi muito legal, não. Olha, o rugby, o Brasil foi derrotado por Canadá. O Canadá foi 33-0. O Canadá venceu o Brasil no rugby. No vôlei, a Rússia, né? O Comitê Olímpico Russo venceu por 3-0. No tênis de mesa, o Dmitry Ovtcharov, da Alemanha, venceu por 4-2 o Hugo Calderano. Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais resultados aqui para passar. No handball masculino, a Espanha venceu por 32-25 o Brasil. No tênis, o Djokovic e a Stojanovic venceram Stephanie e Melo por 2-0. Também Djokovic, né? O Brasil foi pegar logo o Djokovic, essa dupla aí de tênis. Tênis misto, né? Duplas misto. No badminton também perdemos a japonesa, aliás, Kanta Tsuneyama venceu por 2-0 o Igor Coelho. No futebol masculino, vencemos a Arábia Saudita por 3-1. Oba, legal, bom resultado. No tênis, nós vencemos, aliás, no tênis de duplas feminino, Stephanie e Pigossi venceram por 2-1. Os americanos, né, Santos e Pegula, as americanas, né, Santos e Pegula. Mais resultados? Não temos.
estão disputando então agora handball. Aliás, o jogo está aqui sendo, olha lá, dá uma olhadinha. A Rede Globo está transmitindo agora o handball feminino, Espanha e Brasil. Com licença, deixa eu dar uma olhada lá. A Espanha está vencendo por 14-13. O jogo está bem apertado, hein? 14-13. Vamos torcer para o Brasil. Amanhã, agenda das Olimpíadas. Amanhã, para nós brasileiros ficarmos ligados nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, nós teremos 00:05, daqui a pouquinho, a vela, terceira e quarta regatas do feminino. O Brasil vai estar lá. 00:05 também tem a quarta, quinta e sexta regatas do NACRA misto. O Brasil também está disputando, além da classe laser e da classe Foreigner. Na vela tem canoagem também, canoagem às 2h. Vai ser disputada a semifinal, canoagem slalom feminino. O Brasil está nessa competição. Às 5h nós temos o boxe com Elbert Conceição contra Eiber Turreta da China. 5h também tem o rugby, França versus Brasil, rugby feminino. 5h20 temos o tênis, Stephanie e Pigossi vão enfrentar as suíças Bentic e Gulobik. Às 5h57 tem tiro com arco. No individual feminino, primeira rodada, Anne Marcelo dos Santos enfrenta a mexicana Ana Vasquez. Temos boxe, 7h. Graziele de Jesus enfrentando a japonesa Namiki. Temos o vôlei de quadra feminino hoje, hein? 7h40, como já noticiamos, Brasil e Japão. Tem natação também, ó, 7h50. Tem os 100 metros de borboleta masculino, fase classificatória. Tem individual feminino da ginástica artística também, por volta das 10h para as 8h. Tem o vôlei de praia com Agatha e Duda, e também com Alisson e Álvaro Filho. Isso lá para as 9h e 10h, horário de Brasília. Tem o atletismo às 21h, 3.000 metros com obstáculos masculino. Esse é legal, hein? Tem aqueles negocinhos para o pessoal pular. É bacana. Handball tem Argentina e Brasil. Handball de quadra tem o rugby Fiji e Brasil, na parte da noite. Às 21h15 tem salto em altura masculino no atletismo, fase classificatória. Final B do esquife simples masculino no remo, ciclismo, corrida masculino na semifinal, também o Brasil vai disputar, amanhã às 22h. E ainda tem o vôlei de quadra masculino à noite para fechar, amanhã 23h, Brasil e Estados Unidos. Vamos torcer para que o Brasil consiga as medalhas necessárias. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse Relâmpago nos Esportes de hoje, 28 de julho de 2021. São 23h53. Fique com a Relâmpago, tem sempre informação legal aqui para você. Um forte abraço e uma excelente quinta-feira que está começando a nascer daqui a pouquinho. Tchau, tchau.